Meu pai caloteiro está me culpando pela morte da minha mãe e me abandonou. Agora ele está implorando para que eu não conte a verdade para a nova esposa dele, mas eu a deixei enojada com ele. Meu pai praticamente me entregou para a irmã dele desde o momento em que nasci. Minha mãe morreu quando estava me dando à luz e minha tia me disse que ele nunca se recuperou disso porque me culpava pela morte dela. Doía muito quando criança que ele ignorasse minha existência nos eventos de família. Fiquei um pouco mais velho e ele começou a falar mais abertamente sobre eu ter causado a morte dela e que ele não aguentava olhar para o meu rosto. Dá para imaginar a quantidade de terapia que isso me fez precisar. Eu ia para a igreja chorando porque tinha medo de ir para o inferno por ter feito isso com minha mãe. Era assim que as palavras dele me destruíam, mas a parte mais difícil era que eu nunca parei de tentar ser aceito por ele. Depois da minha formatura do ensino médio ele me disse para nunca mais incomodá-lo, já que legalmente não tinha mais obrigação comigo. Naquela época eu finalmente comecei a aceitar essa realidade, então seguimos nossas vidas. Minha tia não fala comigo sobre ele. Às vezes meus avós falam e foi assim que descobri que ele se casou. Eles ficaram bravos por ele não ter me convidado para o casamento, mas para mim não importava porque não éramos próximos. Mas foi a esposa dele quem quis me conhecer. É a primeira vez que ele quis ter contato e foi para dizer que ela me queria na vida deles. Ela não sabe porque somos afastados. Ele me pediu para não dizer nada e que talvez isso pudesse ser uma forma de reconciliação, mas ele só estava fazendo isso por ela. Ficou claro quando conversamos. Eu nunca disse que contaria, mas ele insistiu em nos encontrarmos na casa deles porque ela queria me conhecer. Ela acha que nos afastamos por não nos darmos bem na adolescência, ir para a faculdade e perder contato por causa da vida. Me irritou ele fingir que era só por motivos bobos enquanto o verdadeiro motivo me destruiu por anos. Eu contei a verdade para ela. Tudo que ele me disse, que ele nunca foi um pai para mim, foi tudo que minha tia dizia. Com certeza foi um choque para ela. O resultado foi um desastre. Todos já sabem agora. Minha avó em particular me disse que entende minha raiva, mas que essa era a chance dele de encontrar alguém desde que perdeu minha mãe e agora isso está em risco. Meu pai está devastado. Eles acham que fui longe demais ao arruinar o casamento dele dessa forma quando ele estava disposto a me incluir na vida deles, o que poderia ter sido o começo do nosso relacionamento, e dizem que não só arruinei isso, mas também possivelmente destruí o casamento dele. Ela não concorda com o que ele fez e isso poderia ter sido evitado se eu não tivesse dito nada. Para mim foi difícil não contar a verdade depois que as mentiras fizeram parecer que não era nada sério. Eu não podia ignorar o que aconteceu depois de tudo que me causou. Não sei se foi a escolha certa, já que colocou o casamento deles em risco. Atualização. Foi pesado e precisei de alguns dias para processar e chorar. Eles estão se separando. Ouvi primeiro da minha avó e depois da esposa dele ou ex. Ela estava literalmente chorando ao telefone quando ligou para me pedir desculpa por me colocar nessa posição. Ela e meu pai tiveram uma conversa mais longa durante a qual ele contou todo o resto do que fez, então ela decidiu que não podia ficar com alguém assim. Ela quis que eu soubesse o quanto estava enojada e me agradeceu. O que era algo que eu realmente precisava ouvir. Meu pai é quem ele é. Mas ainda assim ver duas pessoas terminando o casamento por causa do que você disse é difícil de não se sentir culpado. Essa mulher está de coração partido passando por um divórcio poucos meses depois de casar e ainda assim quis encontrar tempo para me confortar e dizer que eu fiz a escolha certa. Inesperadamente meu pai também quis conversar ontem, minha namorada. Não queria que eu fosse e eu entendo. Afinal não sabíamos o que ele queria falar e o que isso faria com minha saúde mental. Provavelmente foi arriscado, mas eu fui encontrá-lo e sim, eu deveria ouvir mais minha namorada nessas coisas. Pela primeira vez na minha vida acho que falamos sobre minha mãe. Ele amava e estavam felizes e animados para formar uma família. Mas então ela morreu e ele me disse que mesmo que seja errado ele nunca vai deixar de me culpar porque simplesmente se eu não tivesse nascido ela ainda estaria viva. Ele só se arrepende de não ter ficado longe de mim e de ter dito coisas horríveis quando eu crescia, mesmo não dizendo isso para ser cruel, já que parecia sincero. Ainda assim foi doloroso para mim. No fim decidimos que nunca teríamos um relacionamento e dissemos adeus. Pelo menos ele se desculpou por tentar me colocar naquela posição. A primeira coisa boa que ele fez foi dizer que o que aconteceu com a esposa não foi culpa minha. Depois só fui para casa e chorei. Tive meu dia para processar, uma sessão curta de terapia e apoio tanto da minha tia quanto da minha namorada para me ajudar a superar. O resto da minha família está me deixando em paz pelo menos. Feliz que no fim isso foi resolvido. Não é um final totalmente feliz, eu sei, mas no fim é melhor assim.